Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula e hoje a gente vai falar sobre espaços vetoriais. Então vamos lá. Em diversas áreas da matemática, pessoal, é interessante então estudar objetos com determinadas propriedades, tá certo? Então a gente aprende lá no ensino básico, e aqui a gente viu algumas coisas também nas primeiras aulas, que a gente sabe somar elementos de alguns conjuntos, como os números reais, os números complexos. A gente sabe somar números reais, sabe somar números complexos. Sabemos somar matrizes também, né? A gente aprendeu como fazer isso. E além disso também a gente viu como multiplicar uma matriz por um número, por exemplo, né? Vimos a multiplicação por escalar. Então esse tipo de operações, né? Tanto a adição quanto a multiplicação por escalar, elas não são exclusivas do espaço das matrizes, dos números reais, dos números complexos, tá? Elas não são exclusivas deles, tá? Aqui a gente vai definir de modo geral quando que um conjunto tem uma adição e uma multiplicação por escalar, ele é chamado de espaço vetorial. Tá? A gente vai ver certinho um conjunto que tem uma adição e tem uma multiplicação por escalar, satisfazendo algumas propriedades, é chamado espaço vetorial. Tá? Além disso, também a gente vai então definir então nas próximas aulas também, nessa e nas próximas aulas, vamos falar também de subespaço vetorial, base, dimensão, linearmente independente, combinação linear, tá? Então na aula de hoje eu vou falar sobre espaço vetorial e subespaço basicamente. Na aula que vem eu vou falar sobre combinação linear, base, dimensão de espaços vetoriais. Okay? Então é basicamente isso, essas duas aulas. Ok? Então essa é uma introdução aos espaços vetoriais e vamos ver então como que é a definição de espaço vetorial. Então o espaço vetorial, pessoal, o que ele é? Ele é formado por um conjunto não vazio, tá? Então ele é denotado por V, onde V é um conjunto não vazio. Eu tenho uma adição, né, entre os elementos e eu tenho uma multiplicação por escalar, tá? Não é uma multiplicação entre os elementos do conjunto V, não. É uma multiplicação por escalar, tá? Então esse daqui, ele é dito espaço vetorial né, sobre o corpo aqui dos reais, né? Então ele é um espaço vetorial sobre R, né? Por que sempre sobre R? Ou depois a gente vai falar sobre um espaço vetorial sobre C, né, que é o conjunto dos complexos. Por que sempre eu tenho que indexar esse conjunto extra aí? Porque esse aqui vai ser o espaço dos escalares, tá? Então aqui é onde vai morar os nossos escalares aqui, que a gente vai precisar na hora de definir essa multiplicação. Então como que são essas operações? Ela vai ser uma soma, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um elemento do espaço vetorial V, vai pegar dois elementos e vai associar um terceiro. Então ela vai pegar um U e V e vai levar no U mais V, tá? Seja lá como essa soma seja definida. E vai ter uma multiplicação por escalar. O que a multiplicação por escalar ela faz? Ela pega um escalar, então é um elemento daqui, né, desse espaço, e multiplica por um elemento daqui, obtendo assim um elemento desse conjunto V. Tá? Então ele pega um número alfa aqui e um vetor V e vai levar no alfa vezes V. Tá? Às vezes aparece assim, sem um pontinho, às vezes com um pontinho. Tá? É a mesma notação. Certo? Então são essas duas operações. Então o espaço vetorial é um conjunto não vazio. Então lembrando que esse aqui tem que ser diferente do vazio. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa testar para um espaço vetorial é se ele é diferente do vazio. Depois, ele tem que estar munido então com uma adição dessa forma e com uma multiplicação por escalar dessa forma. Além disso, essas duas operações elas têm que satisfazer 8 propriedades. Quais são essas propriedades? Bom, é porque assim, a gente tem aqui então uma soma, temos uma multiplicação por escalar,
Essas operações elas têm que estar bem definidas, né, entre os elementos desse conjunto. Bom, então a primeira propriedade é um espaço vetorial sobre R se as operações satisfazem. Então satisfazem as seguintes propriedades. A primeira propriedade é a seguinte, com relação, então a gente vai ter 4 propriedades relacionadas à soma, vamos ter aí duas propriedades relacionadas à multiplicação por escalar e 2 propriedades envolvendo tanto uma com a outra, né? Tanto o produto por escalar quanto a adição, então relacionando uma com a outra. A primeira diz o seguinte, é a propriedade comutativa. Então ele fala que a adição é comutativa, ou seja, se eu pego os elementos U e V, então somar U mais V é a mesma coisa que somar V mais U, para qualquer que seja U e V dentro do meu espaço vetorial V. Tá? Então isso é satisfeito para qualquer U e V. Então essa propriedade aqui a gente chama de comutativa. Tá? É a propriedade comutativa. A segunda propriedade que essa adição aqui tem que satisfazer é a seguinte propriedade. É a que a gente chama de associativa, que a gente até já falou lá quando a gente foi definir soma de matrizes. A gente já falou da comutativa, né? Que a soma de matrizes é comutativa, mas o produto de matrizes não é comutativo. E vimos também a associativa. A associativa é aquela questão de não conseguir somar 3 números ao mesmo tempo, né? A gente sempre tem que somar 2 e depois somar o terceiro. Então, se eu tenho, só para seguir a mesma notação aí das notas, se eu faço V mais W e depois eu somo U. Isso é a mesma coisa que somar U e V primeiro, depois somar W. Tá? Então, ou seja, o parênteses aqui ele corre nesse sentido. Para quaisquer elementos U, V e W dentro do espaço vetorial V. Essa é a propriedade associativa. Ok? Próxima propriedade, terceira propriedade que deve ser satisfeita pela adição em um espaço vetorial. É a existência do elemento neutro, né, do vetor nulo da adição. Então, é o seguinte, ó, existe um elemento, né, que a gente vai chamar aqui um elemento V, pertencente a V, tal que quando eu somo U mais V, isso dá U para qualquer que seja U pertencente ao espaço vetorial V. Tá? Então, ou seja, quer dizer que tem um vetor lá que quando eu faço adição com qualquer outro, não vai fazer diferença. Então é um vetor que não faz diferença, é um vetor nulo. Tá? Então esse vetor aí, V, o vetor é dito vetor nulo. Tá? O vetor V é um vetor nulo. E qual que é a notação? A notação é o vetor zero. A gente vai denotar ele por zero. Tá? O vetor zero na adição aqui, no espaço vetorial, o zero é o vetor nulo. Tá? Às vezes algumas fontes podem pôr uma flechinha aqui também, só para determinar que é um vetor nulo também. Tá? Mas a gente vai usar aqui sem a flechinha. Tá? Muito bem. Quarta propriedade da adição. Essa quarta propriedade é a existência do elemento oposto na adição. Né? Então, dado um elemento V, existe um elemento U em V
de tal forma que quando eu somo U e V, isso dá um vetor nulo. Tá? Então, para todo vetor V, existe um vetor U, e quando eu somo com V, dá o vetor nulo. Tá? Então, o vetor U é chamado oposto, né? Vetor oposto de V. Notação: o U vai ser denotado por menos V, tá? Então o U vai ser denotado por menos V. Então o vetor oposto de V vai ser denotado por menos V. Tá? Muito bem, então essas são todas as propriedades que tem que ser satisfeito a soma, a adição dentro de um espaço vetorial tem que satisfazer essas 4 propriedades, tá? Esses 4 axiomas. Muito bem. E agora as próximas propriedades? As próximas propriedades elas vão relacionar, ou vão ser só do produto por escalar, ou vão ter relação entre o produto escalar e a adição. Então, quinta propriedade. O que deve se satisfazer é se eu faço alfa vezes beta vezes V, então eu estou aplicando duas vezes, né? Eu estou pegando um vetor V, fazendo um produto por escalar por beta, e depois pegando esse vetor e fazendo um produto por escalar por alfa. Isso aqui é a mesma coisa que se eu fizesse o produto entre alfa e beta primeiro, lembrando que esse aqui já não é um produto por escalar. Esse aqui eu estou multiplicando dois números, né? Dois escalares, então é a multiplicação dentro dos reais. Aqui então eu estou fazendo multiplicação de números, não multiplicação por escalar. Multiplica dois números, eu obtenho um número, e aí eu multiplico pelo vetor V. Então aí aqui sim eu estou multiplicando o escalar alfa vezes beta pelo vetor V. Aí sim é uma multiplicação por escalar, essa operação aqui. Ok? Então tanto faz. Ou eu faço primeiro a multiplicação por beta, depois a multiplicação por alfa, ou então eu já multiplico alfa e beta e depois faço a multiplicação por escalar. Então isso aqui é válido para qualquer alfa e beta números reais e para qualquer V vetor. Ok, sexta propriedade. O que acontece então? Eu tenho, né, da mesma forma que a gente olhou aqui, eu tenho um produto entre escalares, né? Aqui dentro, nos números reais, eu sei somar. E eu sei também, né, eu sei multiplicar, né? Aqui, eu sei multiplicar dois números reais e eu sei somar dois números reais. Então, como a multiplicação por escalar, ela está relacionada com a soma, né, a adição aqui dentro dos reais, né? Elas têm que estar bem comportadas ali as duas. Ou seja, o que isso significa? Significa que se eu somo, né, se eu faço alfa mais beta e faço produto por escalar V, né, faço esse escalar vezes V, então eu tenho a soma de números reais e o produto por escalar. Tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa que eu posso distribuir. Né? Isso significa que essas duas operações estão bem relacionadas. Eu posso aplicar a distributiva. Então eu posso fazer alfa vezes V e somar com beta vezes V. Lembrando que aqui, ó, aqui eu tenho então a multiplicação por escalar, aqui eu tenho multiplicação por escalar, e aqui não é a mesma soma daqui. Aqui é uma soma de números. Aqui eu estou somando vetores. Então aqui ó, é essa soma aqui. E não a soma de números que a gente tem aqui nos números reais. Ok? Isso aqui então é válido para qualquer alfa e beta real. E para qualquer V vetor. Bom, muito bem. Da mesma forma que a gente então tem uma soma aqui nos números reais, eu tenho então a soma aqui de vetores. Então, como acontece essa soma com esse produto por escalar? Eles estão bem relacionados? Ou seja, essa é a sétima propriedade.
eles estão bem relacionados? Ou seja, se eu faço alfa, né, número escalar, vezes v mais u, e eles estão bem relacionados? Ou seja, aqui eu tenho então a soma, a adição de vetores, que é essa aqui, e aqui eu tenho o produto por escalar. Então, vai valer aqui a distributiva. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer alfa vezes v mais alfa vezes u. Tá? Onde alfa aqui, esse aqui é o produto por escalar, e essa aqui é uma soma de vetores, que é essa aqui. Então, isso aqui vale para qualquer alfa real e para qualquer u e v vetores. Bom, aqui então não coube a oitava, eu vou colocar aqui em cima, então a oitava propriedade. Então a oitava propriedade e última é o seguinte: nos números reais aqui, a gente tem o número 1 dentro dos números reais, não tem? Então como funciona se eu pego o número 1 e multiplico por um vetor v? Então 1 vezes v. 1 vezes v, isso aqui vai ser sempre v. Tá? Para qualquer v no espaço vetorial v. Essa é a última propriedade. Então, pessoal, se eu tenho então um conjunto não vazio, onde eu posso somar os elementos desse conjunto e posso multiplicar números por elementos desse conjunto, certo? E eles satisfazem essas 8 propriedades, então a gente chama esse conjunto de espaço vetorial. Ok? Muito bem. Então essa é a definição. Exemplos. O espaço das matrizes, que a gente já veio trabalhando até agora, né? Então o espaço das matrizes, eu sei somar duas matrizes e sei multiplicar uma matriz por um número. Então, nas matrizes eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação por escalar. E se a gente voltar lá nas propriedades da adição, a gente tem essas 4 aqui, né? A gente valia comutativa na adição entre matrizes, valia associativa na adição entre matrizes. Dado uma matriz, existe, qual que é a matriz, o vetor nulo? É a matriz nula. Se eu pego uma matriz qualquer e somo uma matriz nula, vai dar essa mesma matriz qualquer, tá? Ou seja, isso aqui é satisfeito, né, quando eu pego uma matriz nula. Então, o vetor nulo é a matriz nula. Dado uma matriz qualquer, existe a matriz menos ela, né? Dado uma matriz A, existe a matriz menos A, que é onde todos os seus elementos são menos o elemento de A, tá? É só trocar o sinal de todos os elementos da matriz. Então também existe a matriz oposta, né, na adição entre matrizes. Depois, lá mais adiante, a gente viu multiplicação de um número por uma matriz, né, multiplicação por escalar. Vimos então também que eles satisfazem essas 4 propriedades, tá? Também sem problema nenhum. Podem voltar lá e conferir lá nas propriedades. Vocês vão encontrar lá alfa vezes v vezes uma matriz, vai satisfazer isso aqui, onde v é uma matriz, u e v sendo matrizes, também é satisfeito. 1 vezes a matriz A é a própria matriz A. Então, um exemplo clássico que a gente já vê de imediato é o espaço das matrizes de dimensão m por n, qualquer.